Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Renan Araújo, sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal do Estratégia Concursos. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. E neste vídeo eu vou trabalhar com vocês, analisar com vocês a proposta do presidente eleito Jair Bolsonaro a respeito da excludente de ilicitude para agentes policiais quando em operação. Agentes policiais que porventura venham a provocar lesões corporais ou morte em outras pessoas no exercício de suas atividades. Eu vou analisar com vocês para saber o que é mais ou menos a ideia do presidente eleito Jair Bolsonaro, verificar se é necessário de fato ou não criar uma nova excludente de ilicitude, porque nós já temos algumas previstas na legislação brasileira, mas antes, claro, eu tenho que explicar para você o que é uma excludente de ilicitude e o que é, obviamente, a ilicitude. Senão você não vai entender absolutamente nada. Então, primeiramente, vamos analisar o que é uma excludente de ilicitude e depois a gente analisa se é necessário criar uma nova ou se não é e por aí vai. Vamos para a tela então. Primeiramente, deixo para vocês aqui o meu e-mail, as redes sociais e inscreva-se no meu canal no YouTube. Lembrando que a rede social que eu mais uso hoje é o Instagram, então se você não segue ainda, não perca tempo, siga lá, tem muita coisa legal para a sua preparação. Vamos lá. Pois bem, falar rapidinho da ilicitude e das excludentes de ilicitude. O crime, de acordo com a teoria tripartida do delito, ou teoria tripartite, que é a teoria mais aceita, majoritariamente aceita em nosso ordenamento jurídico, é a conjugação de três elementos: o fato típico, a ilicitude ou antijuridicidade e a culpabilidade. Esses são os três elementos que formam o conceito analítico de crime, de acordo com a teoria tripartida, que é a teoria amplamente aceita pela doutrina brasileira. O que é o fato típico? O fato típico é um fato previsto na lei, a princípio, abstratamente, como criminoso. Este é um fato típico, um fato que corresponde, a princípio, ao que prevê a norma penal incriminadora. Então, se eu digo para você, José matou Maria, ponto, só falo isso, eu estou falando para você que houve aí um fato típico. Por que houve um fato típico? Se José matou Maria, a conduta de José se amolda perfeitamente ao que descreve um tipo penal, que é o artigo 121 do Código Penal, que diz lá, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Eu pergunto, José matou alguém? Sim, matou Maria. Então temos um fato típico. Por quê? É um fato previsto na lei como algo criminoso. Este é o fato típico. Praticado um fato típico, surge uma presunção relativa de que este fato também é um fato ilícito. Surge uma presunção relativa de que há ilicitude. Por que uma presunção relativa? Uma presunção relativa de ilicitude porque, eventualmente, esse fato, apesar de típico, pode não ser ilícito, pode não ser contrário ao direito. Como assim, professor? Eu digo para você, José matou Maria, ponto, fato típico. Mas você presume que esse fato é um fato ilícito, que é contrário ao direito, porque a princípio as pessoas não podem sair por aí matando umas às outras. Mas digamos que eu diga, José matou Maria, vírgula, agindo em legítima defesa, porque a Maria estava armada, ia matar o José se defendeu apenas. Nesse caso, temos um fato típico, eu passei a presumir que era um fato ilícito, contrário ao direito, mas a partir do momento em que eu verifico que ele agiu em legítima defesa, eu afasto essa presunção de ilicitude. Por quê? Porque a legítima defesa é uma excludente de ilicitude. Ou seja, uma causa que, se presente, afasta a ilicitude presumida. Essa presunção de ilicitude que surgiu quando foi praticado o fato típico. Então isso é uma excludente de ilicitude. E além desses dois elementos, é necessário que haja ainda a culpabilidade, que é um juízo de reprovação que se faz acerca da conduta do agente. Mas isso aí não é tema para esta aula. Pois bem, então praticado o fato típico, surge uma presunção de que esse fato é contrário ao direito, uma presunção relativa de ilicitude. Relativa por quê? Porque eu posso afastar essa presunção quando estiver presente uma causa que exclua a ilicitude, uma causa de exclusão da ilicitude.
uma situação na qual a prática do fato típico não é contrária ao direito. Pois bem, quais são as causas de exclusão da ilicitude que nós temos no nosso Código Penal? Nós temos o estado de necessidade, nós temos a legítima defesa, nós temos o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Essas são as causas de exclusão da ilicitude previstas no artigo 23 do Código Penal. Então, se alguém pratica o fato amparado por qualquer dessas situações, esse fato, apesar de típico, previsto a princípio como criminoso, não será ilícito, não será contrário ao direito, porque está amparado por uma causa de exclusão da ilicitude. Qual delas, ou quais dessas hipóteses, nos interessam para o nosso estudo agora? Nos interessam, primeiramente, a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. Por quê? O discurso do presidente eleito, Jair Bolsonaro, é basicamente, veremos isso daqui a pouco, de que o agente policial, ele não pode se preocupar quando vai realizar uma operação, por exemplo, numa comunidade, enfim, ele tem que estar resguardado, amparado pela lei, caso seja necessário atirar e matar 1, 2, 3, 4, sejam quantos forem os criminosos que estejam ali naquele local. Então, a lógica do presidente Jair Bolsonaro é essa, dar proteção, dar resguardo para estes agentes policiais que sacrificam a sua vida, né, por um salário muitas vezes baixo, para proteger a população. Perfeito. Com base nisso, eu posso extrair duas excludentes de ilicitude, o estrito cumprimento do dever legal e a legítima defesa. De cara, eu já adianto para vocês o seguinte, quando um policial se envolve numa troca de tiros com criminosos e acaba por alvejar e lesionar ou até matar esses criminosos, esse policial não está amparado pelo estrito cumprimento do dever legal, e sim pela legítima defesa, um erro muito comum, um erro que as pessoas cometem. Por quê? Porque o policial não tem o dever legal de matar ou lesionar ninguém. Ele não tem esse dever legal. Ele só está autorizado a agir assim, excepcionalmente, quando isso for absolutamente necessário para a proteção da sua vida, da sua integridade física ou de outras pessoas. Então, é um erro muito comum, isso cai em prova, é muito comum cair isso em prova, né, de concurso público, dizendo que o policial, nesse caso, está amparado pelo estrito cumprimento do dever legal. Não. Apesar de o policial estar ali trabalhando, ele não está amparado pelo estrito cumprimento do dever legal, e sim pela legítima defesa. E por que legítima defesa? Já falei que não é estrito cumprimento do dever legal, porque ele não tem o dever legal de matar ninguém. Perfeito. Mas por que seria legítima defesa? E aí eu vou lá para o artigo 25 do Código Penal, vou ler com vocês, que trata da legítima defesa. Vamos ver? Vamos ler o artigo 25 do Código Penal. Vamos lá. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, isso é o que se chama de reação proporcional, usando moderadamente dos meios necessários, repele, ou seja, afasta uma injusta agressão, ou seja, uma agressão que não tem amparo na lei, uma agressão não amparada pelo direito, uma injusta agressão atual ou iminente, ou seja, que está acontecendo ou prestes a acontecer, na iminência de acontecer, uma injusta agressão atual ou iminente contra direito seu ou de outra pessoa, ou de outra. Essa é a redação do artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa. Então imaginem que um policial, um agente policial, numa operação, ele entra numa comunidade, seja recebido a tiros por criminosos. Ele está autorizado para repelir essa injusta agressão contra a sua vida e a dos seus colegas e das demais pessoas daquela comunidade. Ele está autorizado a atirar nesse criminoso? Evidentemente que está. Mas, professor, ele pode atirar, inclusive, em região letal, no tórax, na cabeça? Perfeitamente que pode. É possível. Se isso é necessário para fazer cessar a injusta agressão que está acontecendo, é perfeitamente possível. Ah, não tem que atirar primeiro no braço, na perna? Não está previsto isso em lugar nenhum da legislação brasileira. Ele pode, inclusive, atirar em região letal, desde que isso seja necessário para fazer cessar a injusta agressão. Professor, já ouvi por aí dizer que se der 2, 3 ou 4 tiros, mais de 2 tiros, já não pode falar mais
em legítima defesa. Isso não está previsto em lugar nenhum da legislação, nem se trata de orientação do STF ou do STJ, não há essa orientação e nem há previsão legal nesse sentido. Não é porque o policial deu 4, 5, 6, 7, 8, 10 tiros no infrator que você vai descaracterizar a legítima defesa. Não é isso que descaracteriza a legítima defesa. Pode haver, então, 10, 15 tiros? Pode. Se isso for necessário para repelir a injusta agressão, é perfeitamente possível, não há limitação na quantidade de tiros. Eu dei um exemplo em que o policial, ele entrou naquela comunidade para cumprir o mandado, enfim, entrou na comunidade para fazer uma operação, foi recebido a tiros. Havia ali o quê? Uma agressão injusta atual contra este policial e contra as demais pessoas. E ele, portanto, agiu para repelir a injusta agressão atual, portanto, que estava acontecendo contra ele e contra as demais pessoas. Não há, portanto, que discutir, existe aí legítima defesa. E se, eventualmente, o criminoso, embora armado, ainda não atirou? Ainda assim podemos falar em legítima defesa? Sim, podemos falar. Por que podemos falar em legítima defesa? Veja, agressão injusta, ou seja, injusta agressão, atual, ou seja, que está acontecendo, ou iminente, prestes a acontecer. Então, mesmo que o policial não tenha sido alvejado, mesmo que não tenha sido disparado qualquer tiro por parte do criminoso, se há uma agressão injusta iminente, ou seja, prestes a acontecer, é possível que este policial venha a reagir, repelindo aquela injusta agressão iminente por meio de disparos de arma de fogo. Nada impede isso, não tem qualquer impedimento para que o policial venha a agir dessa forma. Então ele pode atirar no criminoso, mesmo antes de o criminoso atirar? Pode, perfeitamente possível, desde que fique configurado que havia ali uma situação de agressão injusta iminente, uma agressão injusta que estava prestes a acontecer. Então essa é a legítima defesa. Exige-se, todavia, que essa reação, como eu disse, contra essa injusta agressão, seja uma reação proporcional. Por que uma reação proporcional? Porque o artigo 25 vai dizer, ele tem que usar moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão. Então, digamos que o policial entrou na comunidade, trocou alguns tiros com o criminoso, conseguiu chegar até o criminoso, que havia sido alvejado, já está o criminoso no chão, já não tem mais a arma na mão, a arma já caiu 10, 15 metros longe, está lá caído, estirado no chão, alvejado, o policial está autorizado a chegar e executar, dar 2 tiros na cabeça para matar aquele criminoso? Por mais que esse seja o anseio de boa parte da população, cansada, né, com a impunidade, cansada com a violência urbana, o policial não está autorizado a fazer isso, evidentemente. Por quê? Aí ele está saindo da legítima defesa. Ele não está usando moderadamente dos meios necessários. Ele está se excedendo. Ele está entrando no artigo 23, parágrafo único do nosso Código Penal, que fala que o excesso será punido. O excesso é punível, seja ele doloso ou culposo. No exemplo que eu dei, é um excesso doloso. O policial, evidentemente, quis se exceder, porque já não havia mais ali uma situação de legítima defesa. Pois bem, falamos da legítima defesa e falamos, portanto, das situações que podem envolver um policial entrando na comunidade e que ele estaria amparado pela legítima defesa. Vamos ler rapidamente aqui 2 trechos que eu separei de passagens em que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, falou sobre o tema. Primeiro, abre aspas, policiais precisam ter certeza de que, o que seria o correto, no exercício de sua atividade profissional, serão protegidos por uma retaguarda jurídica, garantida pelo Estado através do, como está lá, excludente de licitude, seria da excludente de licitude. Ponto. Nós, brasileiros, precisamos garantir e reconhecer que a vida de um policial vale muito e seu trabalho será lembrado por todos nós, pela nação brasileira. Ok. Continuando. Mais uma, agora essa anterior foi tirada do seu programa de governo e essa aqui numa entrevista ao Jornal Nacional. Em local que você possa deixar livre da linha, separei aqui o trecho que nos interessa, tá? Em local que você possa deixar livre da linha de tiro as pessoas de bem da comunidade, tem que ir com tudo para cima deles, no caso dos criminosos. E dar para o policial, dar para o agente de segurança pública, mais uma vez, é como está lá, certo? É a excludente de ilicitude. Ele entra, resolve o problema. Se matar 10,
15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado e não processado. Bom, se ele tem que ser condecorado ou não, isso não tem nada a ver com o direito penal, né? Isso não tem nada a ver com a gente aqui no direito penal. Isso é uma questão lá interna da corporação. Se ele vai ser condecorado ou não, isso não nos interessa aqui. Agora, ele disse que se entrar lá e matar 10, 15 ou 20 com 10 ou 30 tiros cada um, ele não tem que ser processado. Perfeito. Então o que o presidente eleito Jair Bolsonaro pretende é dar maior segurança para os agentes policiais para que eles não tenham problemas futuros, né, com a justiça criminal por conta dessa sua atuação funcional, dessa sua atuação em operações policiais. Ele fala que se mata 10, 15 ou 20, não pode ter problema para ele. De fato, não há nada na lei que proíba que o policial, numa situação de legítima defesa, mate 10, 15 ou 20. Se tiver que matar 50 para repelir a injusta agressão, a lei não proíbe. Se matar 180, também não proíbe. Se matar 250, também não proíbe. Desde que ele esteja fazendo para repelir uma injusta agressão atual ou iminente contra ele ou contra outra pessoa. Perfeito. E fala, se for com 10 ou 30 tiros, também não há nada que limite a quantidade de tiros. Não está previsto, vimos isso, em local nenhum, nem no artigo 25 e nem em local nenhum da legislação. O que se exige é que haja uma reação moderada e proporcional para fazer cessar a injusta agressão atual ou iminente, para repelir a injusta agressão atual ou iminente. Então, se a ideia do presidente eleito, Jair Bolsonaro, é fazer com que esse policial não seja responsabilizado criminalmente quando agir para se defender ou para defender os seus colegas ou as demais pessoas, a princípio não é necessária a criação de uma nova excludente de ilicitude, porque ela já existe e ela se chama legítima defesa. Se a proposta, por outro lado, é dar uma espécie de carta branca para que o policial possa agir conforme entender melhor naquela situação, independentemente da situação de legítima defesa e eventualmente matar os criminosos, mesmo que não haja uma situação de defesa própria ou de terceiro, de fato vai ser necessária a criação de uma nova excludente de ilicitude que autorize essa execução, esse abate, fora da situação de legítima defesa. Por quê? Porque não tem previsão legal. Não está previsto em local nenhum da legislação. Então, de fato, ele vai ter que promover, de alguma forma, junto com o Congresso, a criação de uma lei capaz de dar esta retaguarda para o policial, porque, nesse caso específico, não tem previsão nenhuma, realmente, na legislação. E aí ele vai ter que fazer lá acordos políticos e tal, para conseguir aprovar esse projeto de lei e depois vai enfrentar também uma certa resistência no Supremo Tribunal Federal, né? Vai ter que se analisar se essa lei é constitucional ou não, mas isso é uma outra história, não é tema para essa aula. A questão é, se a ideia é só dar resguardo jurídico para a defesa, para que o policial se defenda, no caso de uma agressão injusta que esteja sofrendo ou prestes a sofrer, isso não é necessário. Já existe uma excludente de ilicitude nesse sentido. Se há uma outra ideia que não seja apenas a defesa, de fato, vai ser necessária a criação de uma nova excludente de ilicitude. Professor, na prática, eu sou policial, já vi policiais que agiram em legítima defesa e foram processados, responderam a inquérito, né? Passaram por maior transtorno, uma dor de cabeça enorme, para só então o inquérito ser arquivado, porque concluíram que não havia ali indício, que portanto havia legítima defesa. De fato, faz parte. Por quê? Se alguém pratica um fato típico, o Estado ele se entende no direito de investigar, de apurar em quais circunstâncias aquele fato típico ele ocorreu, em quais circunstâncias aquele fato típico foi praticado. E, eventualmente, isso vai gerar um inquérito policial para apurar. Houve, de fato, legítima defesa? O policial agiu dentro dos limites da lei? Agiu perfeito. Nenhuma responsabilização criminal, vai ser arquivado o inquérito policial. Se ele agiu fora dos limites da lei, vai haver responsabilização criminal devida por não ter agido conforme manda a legislação. Mas o fato de haver uma investigação, isso não pode ser problema, isso não pode gerar nenhum tipo de constrangimento. Por quê? Porque é necessário. O Estado tem que ter o controle sobre a atividade não só da polícia, como de qualquer agente público. Todo e qualquer agente público está sujeito a controle no exercício de sua atividade funcional, seja o policial ou não. O juiz está, o promotor está, o defensor está, todos eles estão sujeitos a controle de sua atividade, da legalidade dos seus atos funcionais. Perfeito? Meus caros, então a gente fecha assim a análise deste tema, lembrando, ressalto para vocês, já existe uma excludente de ilicitude que é a legítima defesa. O que você pode fazer, eventualmente,
é tentar dar uma interpretação mais favorável ao policial quando da aplicação da legítima defesa, considerando, claro, a situação de extremo estresse, de adrenalina na qual o policial está envolvido, que às vezes é difícil controlar e saber quando está se excedendo ou não, perfeitamente possível, né? Então, para a defesa dele e de outras pessoas, não é necessário criar uma nova excludente de licitude, porque ela já existe. Agora, se a ideia é uma outra ideia, dar uma carta branca para agir em operações policiais, aí de fato o presidente eleito vai ter que obter ali a aprovação de um projeto de lei e depois enfrentar alguma resistência no Supremo Tribunal Federal por conta da possível, né, inconstitucionalidade que vai ser arguída deste projeto de lei. Perfeito? Eu agradeço a vocês todos pela atenção, foi um prazer imenso estar aqui com vocês e desejo a todos, claro, uma excelente maratona de estudos. Até a próxima!